Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós vamos dar início a esse culto fazendo uma oração. Nós vamos clamar pelo poder do sangue de Jesus. Onde você estiver, feche os seus olhos, busque comunhão com o Senhor, nós vamos orar nesta hora. Nosso Deus e Pai, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, pedindo uma bênção para todos aqueles que estão nos assistindo nesta hora. Que o Teu Espírito Santo possa tocar em muitos corações, libertando, transformando vidas e dando a mais perfeita e íntima comunhão com o Teu Espírito. Nós Te louvamos por esses momentos e oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, meus irmãos, nós vamos cantar um louvor. Participe conosco cantando este primeiro louvor deste culto. Fui lavado no sangue do Cordeiro, aleluia, glória, aleluia. Fui lavado no sangue do Cordeiro, aleluia, glória, aleluia. Agora estou aqui, vou louvar meu Salvador, aleluia, glória a Deus. Fui lavado no sangue do Cordeiro, aleluia, glória, aleluia. Fui lavado no sangue do Cordeiro, aleluia, glória, aleluia. A Jesus honra e louvor, aleluia, ao meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor com mais um cântico de um hino. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todos que crescem. Ele falou assim: caiam os montes e os homens, mas sua promessa está de pé. Ele nos tem provado que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judeia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui em nosso meio. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele Muito bem, meus irmãos, vamos ler o texto do culto de hoje que está no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versos 1 e 2. Nós vamos fazer essa leitura. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Muito bem, meus irmãos, esse texto fala de um momento muito especial para um homem
um homem necessitado. Se nós analisarmos o contexto, o ambiente que Jerusalém vivia, havia uma multidão festiva no templo e uma multidão de doentes nesse lugar, que era o tanque de Betesda. Jesus se apresenta próximo à porta das ovelhas e ele encontra ali uma ovelha muito necessitada, um homem enfermo. Os versos 5 e 7 nos falam que esse homem havia 38 anos que estava ali enfermo e o Senhor Jesus se apresenta diante dele. Nós sabemos, meus irmãos, que o mundo hoje se encontra dessa maneira. Há uma multidão de enfermos, uma multidão doente, uma multidão que está precisando do Senhor Jesus. Uma multidão que não tem nenhum recurso. Se nós olharmos este local, Betesda significava casa de misericórdia, significa casa de misericórdia. É um lugar onde ficavam uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos. E o Senhor Jesus, ao invés de ir para a festa, ele estava em Jerusalém. Ele não morava em Jerusalém, mas ele estava ali para a festa. Ao invés de ele ir para o templo para a festa, ele foi para esse lugar, um lugar tenebroso, um lugar de dores, um lugar de angústia. Mas Jesus tinha algo extraordinário para realizar, como hoje ele tem algo para realizar também na sua vida. Quem sabe você hoje esteja no meio dessa multidão, uma multidão sofrida. E nós sabemos que hoje muitas doenças têm atingido a mente, o coração, a alma das pessoas. Estão provavelmente como esse homem, necessitado de uma bênção, necessitado da presença do Senhor Jesus. Mas nós observamos uma coisa maravilhosa. Começa a acontecer algo de extraordinário para a vida deste homem. No meio daquela multidão de doentes, Jesus se apresenta diante dele. E havia uma conotação histórica de que, quando as águas eram movimentadas, agitadas, o primeiro que descesse as águas era curado das suas enfermidades. Quando Jesus se aproxima deste homem, Jesus faz uma pergunta a esse homem. Ele diz: queres ficar são? Queres ser curado? Que pergunta maravilhosa, né, meus irmãos? Quem sabe o Senhor Jesus esteja perguntando para você hoje. Não importa se é uma doença física, se é uma doença na sua alma, se é algo que tem perturbado a sua vida. Jesus faz uma pergunta: você quer ficar são? Você quer receber uma bênção de libertação, de salvação, de cura, de transformação? E esse culto é para você. Mas olhem que coisa interessante ocorre. Aquele homem começa a dar uma série de desculpas. Ele diz: olha, eu não tenho ninguém, eu não tenho homem algum que, quando as águas são agitadas, me coloque. Sempre vai alguém antes de mim. E o mundo é assim, meus irmãos. Sempre há na vida material, nessa vida secular, alguém que chega antes, que toma o seu lugar antes. Mas na vida espiritual, não. Quando Jesus se aproxima de nós, ele tem aquilo que há de melhor. Ele tem uma palavra decisiva, definitiva para a sua vida. E o Senhor Jesus nem presta muito atenção naquilo que ele diz, porque, na verdade, ele não tinha ninguém, humanamente falando, mas o Senhor, o Salvador da sua vida, aquele que tem poder na sua palavra, que é o Senhor Jesus, estava ao lado dele. Ele não tinha reconhecido nada, ele estava esperando o agitar das águas, mas a fonte da água da vida estava ao seu lado. E ele dá uma palavra: levanta-te, levanta-te, toma a tua cama e anda.
Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Aquela cama, né, que é uma espécie de uma maca que eles enrolavam e transportavam assim debaixo do braço ou nos ombros. Aquela maca que era uma maca da vergonha, da doença, símbolo de uma humilhação para aquele homem há 38 anos, agora passa a ser um motivo de vitória para ele. Aquela maca que o carregava, agora ele carrega aquela maca. Por quê? Diante de uma palavra gloriosa do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, ele sai do tanque da humilhação, da tristeza, dos gemidos, dos ais, para o templo da festividade, né? Ele sai de uma multidão de doentes para uma multidão festiva. Ah, que coisa maravilhosa! Só o poder da palavra do Senhor Jesus, só o poder do Evangelho traz essa verdadeira transformação. Paulo nos diz em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje você está diante desse Evangelho poderoso. Você pode abrir o seu coração, aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. Ele desceu da sua glória, se fez carne, morreu por você, morreu por mim, ressuscitou, está vivo. O Espírito Santo está presente aqui neste culto, está presente aí onde você está, e Ele quer transformar a sua vida com o poder do Evangelho. Só o Espírito Santo pode revelar Jesus ao seu coração. Então, o culto de hoje é Betesda para você. É a casa de misericórdia. É o lugar onde um dia o Senhor fez isso com a minha vida. Ele me tirou das trevas para a luz. Ele me tirou de um charco de lama e perdição e firmou os meus pés sobre a rocha. Jesus quer fazer isso com você. Jesus fez isso com aquele homem. Ele saiu dali, daquele lugar, correu para o templo e lá o Senhor Jesus encontrou novamente. Betesda, casa de misericórdia. Esse culto para você tem que ser um culto do exercício da misericórdia de Jesus para com a sua vida. Mas além disso, Ele quer revelar como o Deus que revela a graça. A graça é um presente que nós não merecemos. A graça é um presente que vem da parte de Deus. É um favor imerecido. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, o convite é feito para você nesta hora. Levanta-te e anda. Você pode ter muitas desculpas, mas diante de Jesus, Ele vai te dar essa palavra. Levanta-te e anda. Há uma vida nova para você viver. Para você viver ao lado do Senhor Jesus, viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo, uma vida nova. Então, o nosso convite é esse. Você quer ser curado, quer ser liberto, quer ser salvo? A ordem de Jesus é: levanta-te e anda. Que Deus abençoe você, que você possa tomar essa decisão hoje ao lado do Senhor Jesus e começar uma vida nova, que o nome dele há de ser glorificado. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Eu implorei a Jesus: Senhor, tem de mim compaixão. Eu vivo vagando no mundo, sem paz, sem consolação. Eu vivo vagando no mundo, sem paz, sem consolação. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que
que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Uma voz me falou baixinho no fundo do coração: ó pecador, vem depressa, Cristo te dá salvação. Ó pecador, vem depressa, Cristo te dá salvação. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Vamos orar então, meus irmãos, encerrando esse culto. Nosso Deus, nós te adoramos por este culto, pela tua presença, por aquilo que tu tens operado, pelas almas que foram alcançadas com salvação, com libertação, com curas. Nós cremos que tu tens poder para fazer isso. Basta uma palavra tua e nós sabemos que tu disseste a muitos nesta noite: levanta-te e anda. Nós te glorificamos por isso e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de vós agora e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então o nosso culto está se encerrando e você que participou conosco, você pode ver na tela um QR Code se você mora no exterior e quer alguma assistência. Também aparecerá um outro QR Code para você enviar para nós a sua experiência. E nós temos também a assistência através do 0800 707 3076, 0800 707 3076. E está disponível para atendimento aos nossos visitantes. Você que assistiu o nosso culto, tem interesse em conhecer melhor a nossa igreja, as nossas doutrinas, ligue, o atendimento é gratuito e você vai estar estará sendo assistido por um grupo de pastores que vai orar por você. Muito bem, nós agradecemos a todos a participação deste culto e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus.